A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o irmão Davidson Kelvin. Nesse momento, o tema deste vídeo é contar, né, o que Jesus fez na minha vida, contar o que Deus fez em minha vida, os feitos do Senhor, né? Um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Antes de eu contar o testemunho, eu vou aqui ler em Lucas 1:37, que fala assim, ó: porque para Deus nada é impossível. Amém? Meus irmãos, eu vou primeiramente mostrar o vídeo do meu testemunho para os irmãos. Olha. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo. Isso foi o dia que eu me converti ao Senhor. Acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro. Eu vivi dentro de um calabouço, Irmãos, esse foi aprisionado sem o poder vídeo, né? sair. Deixa eu sair daqui rapidinho, que eu quis mostrar pra vocês, né? Agora eu vou contar pra vocês. Pra quem não sabe, eu sou ex-homossexual. Eu vim do mundo do homossexualismo, eu era uma mulher trans, me considerava como uma mulher trans. Me chamava, meu codinome era Rebeca, né? E o Senhor, eu tive um encontro com Deus, meus irmãos. Eu tive um encontro verdadeiramente com Cristo e Cristo A melhor me aceitou. Eu falo que Cristo me aceitou de volta, né? Porque sem Cristo eu não sou nada, sem Cristo eu não faço nada. E eu vou estar lendo um pouco aqui, porque eu não tenho algumas coisas, porque a gente vai falando, a gente vai se perdendo, né? Pra mim não me perder, eu quero ser direto do que eu quero falar pros irmãos, pra não tomar muito tempo. Eu passei 4 anos na homossexualidade, mas eu tive realmente um encontro com Deus. Cristo ama todos, mas Cristo não ama o pecado. Cristo ama os pecadores, mas Cristo não ama a prática do pecado. E eu estava numa prática que realmente não agrada a Deus. Deus abomina, Deus não aceita. E eu era conhecedor da palavra, eu me afastei dos caminhos do Senhor, fiquei 4 anos nesse período, neste mundo. E no mundo, eu falo assim, gente, no mundo do pecado. Eu tive 4 anos neste mundo do pecado. E o Senhor teve misericórdia de mim nesses 4 anos. O Senhor guardou a minha vida. Eu passei muitas vezes pela beira da morte. O Senhor não permitiu que eu morresse, porque foi grande a misericórdia dele pela minha vida. E eu vou contar aqui. Meu coração ele era um pouco duro, irmãos, para as coisas de Deus, depois que eu voltei pro mundo, né? Que eu fui pro mundo. Para que eu viesse entender como realmente era a vontade dele, como realmente ele me chamou para ser quem eu sou, né? O Senhor teve que quebrar meu coração de carne, de pedra, e transformar um coração de carne. E para mim viver a vontade do Senhor, aquilo que ele tem para mim viver. Primeiramente, para mim voltar para os caminhos do Senhor, eu fui cuidado. Teve todo um carinho por Deus, uma estratégia do Espírito Santo, do Senhor colocar uma pessoa no meu caminho. O Senhor colocou uma mulher no meu caminho que chama Ariade, pastora Ariade. É uma pastora que ela fazia meu cabelo, né? Minha unha, minha sobrancelha, e ali ela me evangelizava. Sempre que a gente precisava de alguma coisa, eu mandava mensagem pra ela, eu ligava pra ela e a gente pegou uma amizade. E através dessa amizade o Senhor foi trabalhando. Isso eu era cliente dela na época, né? Passados uns dias e a gente pegou tanto afeto que um dia ela foi sair pra fazer compra e eu fiquei na casa dela cuidando dos filhos dela. Ela mal me conhecia, colocou um travesti pra cuidar dos filhos dela e eu não... Sabe quando você sente que você não merece uma amizade? Eu tava
Nesse sentido, pensando assim. E tá bom, e aí eu fui sair pra ficar com um cara, nessa época eu ficar com uma pessoa, e essa pessoa me fez usar cocaína. E eu vim embora, passado uma semana, eu voltei à casa dessa pessoa de novo, e nesse dia, essa pessoa queria que eu usasse droga de novo, mas eu não quis usar porque eu não gostei. E essa pessoa ficou nervosa, começou a se transformar, queria me bater lá dentro, me matar lá dentro, e eu liguei pra essa pessoa, pra essa pastora, eu falei, ó, pastora, me socorre, eu tô aqui, faz uma oração aí, me ajuda em alguma coisa. E ela orou. E quando ela orou, cessou aquele mal que estava naquele homem para tentar fazer algo de ruim para mim. Deus não deixou, graças a Deus. Passado um tempo, ela falou, vigia, você vigia, por onde você tá andando, porque Deus tem te guardado. Tô vigia, eu ali, sabe, ouvindo, mas mesmo assim não obedecendo. Mas chegou um certo dia que sempre que eu tava mal confortável com ela, né? Ela era meio que uma psicóloga pra mim espiritual. Sempre que eu tava ruim, ela me ligava, eu ligava pra ela, eu mandava mensagem, algo do tipo assim, a gente criou amizade, como eu já realmente falei, entendeu? E passado um tempo eu saí. Nisso que eu saí, eu fiquei muito bêbado, eu usei droga, eu fiz muitas coisas nesse dia. Nesse dia que eu fiquei bêbado e usei muitas drogas, eu arrumei confusão com os rapazes. Mais de um. Foram, acho que 5 ao total. 2 foram embora e depois eu arrumei com mais 2. Nesse dia, irmãos, eu achei que eu ia morrer, porque eu tinha arrumado confusão com pessoas que não era qualquer tipo de pessoas, eram pessoas envolvidas. E esses fulanos, esses ciclanos, eles estavam programando, né, pra mim tirar a minha vida, mas eu que cacei. Foi eu que fui atrás dessa confusão. Em vez de eu calar a boca e me conter, não, eu quis retrucar. E eu lembro de uma ligação. E eu lembro também que um cara tava caçando a arma pra me matar e ele não conseguiu. Ele não achava essa arma de jeito nenhum. E ele ligava assim, vem pra cá, fulano de ciclano, vamos levar ela pro mato e lá a gente se vira com ela. E eu vi que as coisas estavam ficando sérias. Quando eu vi que as coisas estavam ficando sérias, eu peguei e fui saindo de mansinho, saindo leve. E eu falei assim, eu vou me matar. Eu vou me matar, porque eu não quero viver essa vida como eu tô vivendo, de sofrimento, de xingamento, as pessoas me xingam, as pessoas fazem o que querem, assim, zombam de mim, e eu vivo nessa vida desgraçada. Eu não, quero viver uma vida com Cristo, realmente uma vida com Deus. E depois eu peguei e fui embora, no sentido de me matar, tirar a minha vida, né? Porque eu não queria ser morto com alguém me matasse, alguém me torturando, não, eu queria realmente morrer e me matar. Passado um tempo, acho que uns 2 minutos daquilo, eu vi uma senhora e eu cismei que ela era crente. E ela tava com uma bolsa e com roupa de uniforme, acho que ela tava indo pro trabalho, se não me lembro, se não falha a memória. E eu pedi oração, moça, você pode orar por mim? Eu chorando, ora por mim, pelo amor de Deus, eu preciso orar de uma oração. Aí ela falou, não posso, sabe? Andando e falando, não posso. Eu tô atrasada, não sei o que. E aquilo foi meio que um gatilho a mais pra mim querer me matar. Eu falei, se nem os servos do Senhor estão orando por mim, estão fazendo aquilo que é o ID deles, né, fazer, eu vou pra igreja. Na hora me subiu uma revolta ali, sabe? Fiquei meio angustiado. E eu falei, agora que mesmo que eu vou me matar, vou me jogar de um lugar alto e eu caçando um precipício pra me jogar em algum lugar alto o suficiente pra me matar, que ali eu caísse e morresse na hora, né? Aí eu lembrei da moça que fazia meu cabelo, a moça que me ajudava, a moça que sempre tava ali comigo, me ajudando em conselhos, gente, me ajudava ali em oração. E eu lembro que eu fui na igreja que ela tava recentemente pastoreando. Ela tava na igreja, né? E uma semana antes eu fui nessa igreja. E a pregação foi sobre o anzol. E que Deus estava descendo com o anzol na pregação. E mal sabia eu que o peixe era eu. E eu fui contar, né?
fui contar pra ela, neguinha, socorro. Eu peguei o telefone assim, eu falei, neguinha, socorro. Me esconde, neguinha, porque eu tô com medo de morrer. Tem uns homens nervosos atrás de mim. Eles querem me matar. E eu chorando, falando pra ela, 6 horas da manhã, irmãos. Eu chorando, Senhor, eu não quero morrer assim. Eu falando pra ela, me esconde, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Eu não quero morrer, deixa eu ficar na sua casa, me esconde por uns 3 meses aí, até que esses caras, esse negócio se cessa. Passou um tempinho, ela falou assim, ó, neguinha, pode vir pra cá. Neguinha, pode vir pra cá. Sobe aqui, não, pode subir aqui, vem aqui agora. Vem aqui agora. E ela falou isso pra mim, mas eu fiquei surpreso, porque eu achei que ela ia me expulsar, ia me jogar fora. Eu falava, não, não quero você na minha casa, não. Você é um travesti, você é um viado, você é um gay, você é algo do tipo assim, sabe aqueles xingamentos? Porque eu sei que aquela irmã que era cristã falou aquilo pra mim, imagina ela, tipo, que era uma pastora, né? Que tava pastoreando recentemente. E eu fiquei assim com medo de ligar mesmo, assim, de ligar, mas eu liguei, fui ousado, eu liguei. E ela falou com todo carinho, pode vir. Eu lembro que eu subi o escadão que tem perto da minha casa, um escadão enorme, muito, muito reto. E eu subi aquele escadão chorando. E eu subi determinado. E eu subi com a convicção, eu falei, eu vou aceitar Jesus Cristo, eu nunca mais eu vou voltar pro mundo. Eu vou aceitar Jesus Cristo, eu quero viver o novo de Deus pra minha vida, eu não aceito mais viver comendo as bolotas do diabo. Eu lembrei quando eu tava na casa de Deus, eu não passava por isso. Eu lembrei quando eu tava na casa de Deus, eu tava bem. E eu falando, Senhor, eu não quero mais essa vida, eu não aguento mais ser cavalo do diabo, eu não aguento mais ser escravo do diabo, Senhor, eu quero viver uma vida nova com o Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor, me aceite, Senhor, de volta. Senhor, tem misericórdia da minha alma, Deus. A minha alma tem sede de Ti, eu quero realmente voltar e nunca mais voltar ao mundo, mas voltar à Tua presença. E eu subi aquele escadão chorando, e eu fui chorando. Não era muito, eram uns 3, 4 minutos ali no escadão até a casa dela. E lá cheguei, eu sentei no chão, eu chorei. Ela me pegou pelo ombro, pelo braço e subiu eu assim, me levantou com todo amor, com todo carinho. E falou, vem pra cá, entra, neguinha, o que aconteceu? O que aconteceu, neguinha? E ela me chamava de neguinha na época, né? Eu falei, contei tudo que aconteceu pra vocês, contei pra ela. E eu falei pra ela, eu quero aceitar Jesus Cristo. Eu quero aceitar Jesus. Eu não quero mais viver a mesma vida, eu quero um encontro com Deus. Eu não quero estar onde eu estou mais, eu quero uma vida nova. E ali eu comecei a profetizar sobre a minha vida, tem um vídeo de 17 minutos aqui. E Deus desceu naquela sala, irmãos. Deus desceu naquela sala, foi tremendo o que Deus fez. E ali eu fiquei com medo de dormir. Eu falei, eu não vou conseguir dormir, que eu tô muito preocupado, eu tô com a mente muito perturbada. E ela falou assim pra mim, fique em paz. E ela tinha uma tesoura na casa dela, eu falei assim, corta o meu cabelo. Porque eu sei que se eu dormir, eu acordar e eu tiver com o meu cabelo aqui, eu não vou querer continuar. Mas corta o meu cabelo, corta o mal pela raiz. Eu falei pra ela, corta o meu cabelo. E, gente, eu falando pra ela, pode cortar o meu cabelo. Pode cortar meu cabelo, porque eu tava com o coração quebrantado pra viver uma vida com Deus, pra querer realmente voltar à casa do Pai como filho pródigo, quebrou a cara, vendeu tudo o que tinha e teve que voltar. E quando voltou, quebrou a cara. Só que o Pai recebeu muito bem. O Pai fez tão uma festa pra ele. Eu creio que naquele dia houve festa no céu. Muita gente ficou muito feliz também quando eu voltei para Jesus. Irmãos, esse foi o casal, né? Que me acolheu, que me ajudou. Que foi um dia após a minha conversão, né? Eles aqui, ó. Eles que me ajudaram. Tem meu aqui quando a gente foi pra uma vigília uma vez, abençoada a vigília. Ó, eles estão aqui, ó. Pastor
pastor Alcion e pastor Ariadne, que foi o primeiro aniversário da igreja. Não foi a primeira alma que eles ganharam para Jesus. Casa do Pai. Irmãos, vocês conseguem ver? Esse aqui é o meu Instagram. É Deison_Kelvin_20. Vamos lá, segue lá. E ainda não terminou não, porque eu tô mostrando só o casal, né? E ali teve esse processo todo, né, com eles. Eles tiveram esse processo todo comigo ali, até esse momento. Só que não parou por aí, irmãos. Não acabou por aí. E eles me ajudaram. Eu passei 15 dias na casa deles. E esses 15 dias foi um processo de libertação terrível. A gente orava todo dia na casa deles. A gente orava todos os dias, eu jejuava. Eu lia a Bíblia, assim. E ela toda... Me auxiliou, não, vai com calma. Não vai com tudo não, viu? Vai com calma. Não corre, não precisa correr. E... nesses 15 dias, irmãos, eu via demônio passando na casa deles que me perturbava a minha vida. Eu via demônios que passavam assim, sabe? Eu não tinha roupa, o esposo dela nesse dia me deu roupa. Ela tirou o esmalte dos meus pés, tirou a corrente que havia aqui, tinha corrente. Eu lembro que eu tirei o brinco. Ela tirou o esmalte dos meus pés, depois que ela cortou o meu cabelo. Irmãos, foi guerra travada. E nesses 15 dias, nesse processo de libertação que eu via demônios passando na casa dela, a gente conversava na mesa dela, assim, ó. A gente conversava sobre Deus, a gente cantava ali nos corinhos de fogo, a gente cantava os louvores. E ali a gente cantando, louvando a Deus ali, e o demônio assim, ó, passava assim no quarto dela. E eu via só a capa dele. E nossa, era tremendo, nossa, e eu falava pra ele, eu me assustava assim, falava pra ela, tô vendo um demônio, não sei o que, não sei o que. A gente repreendia e eles ficavam calmos, me acalmava. E até hoje eles me ajudam em oração. Até hoje o diabo insiste. Até hoje o diabo luta. Mas é de mim decidir se eu vou continuar ou se eu vou parar, ou se eu vou realmente seguir a Cristo como se deve seguir. E é tremendo o que Deus fez na minha vida. Aqui foi o dia que eu aceitei Jesus, ó. Eu já mostrei pra vocês, ó, mas foi o primeiro dia que ela cortou meu cabelo. E, irmãos, coisa tremenda o que Deus fez. Passado um mês que eu tinha voltado para Jesus, lembro que a igrejinha era na laje dela, a igreja da Mente da Fé, onde eu congrego. A gente pegou, né? E a gente tava orando muito nesses dias. E a minha mente ficou perturbada, minha mente ficou muito atribulada nesse dia. E eu fui pro culto. Eu falei, vou pro culto. E eu lembro que a gente tava no culto, irmãos. E quando a gente tava no culto, apareceu era assim, ó, era a laje dela. Uma parte era a varanda e uma parte era a igreja. E eu lembro que assim, a gente tava cultuando ali, louvando o louvor da harpa. E apareceu uma sombra preta do nada, como se tivesse uma pessoa estivesse correndo. Parou, olhou pra mim, eu olhei pra aquela sombra, eu olhei pra ela. E ela olhou pra sombra e eu olhei pra ela, ela olhou pra mim de novo. E ela viu o que eu vi. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era um pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu
as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. E agora me regozijo desde o que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Deus foi bom comigo.